Você já ouviu falar da neuralgia do trigêmeo? É uma doença extremamente incapacitante e esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas antes de começar a falar sobre a doença, vamos falar um pouquinho sobre a função do nervo trigêmeo. Ele nasce da região do tronco cerebral, que é uma região aqui atrás do nosso cérebro, tá? Da nossa cabeça. Ele serve para quê? Ele faz a inervação do nosso rosto, principalmente a parte sensitiva. Então, por exemplo, a sensibilidade do rosto, do tato, dores, é o nervo trigêmeo. Nós temos 3 raízes: a raiz oftálmica, maxilar e mandibular. Na neuralgia do trigêmeo, a principal raiz acometida é a maxilar e a mandibular. A raiz oftálmica é mais comum numa outra doença que a gente chama de neuralgia herpética, que isso é tema para outro vídeo. Mas já dando uma dica para médicos e futuros médicos, alunos de medicina, que eu tenho certeza que acompanham aqui o canal, toda vez que eu tiver dor em região oftálmica, tá? Lembrem da neuralgia herpética. E onde procurar as vesículas? Dica: conduta auditiva. Procurem, sempre olhem o ouvido do paciente, ok? Mas voltemos lá para a parte da neuralgia do trigêmeo. Trigêmeo, inervação do nosso rosto. Não só do nosso rosto, couro cabeludo também. Córnea, nariz, a boca, os dentes, que inerva é o nervo trigêmeo também. O nervo trigêmeo, além da função sensitiva, ele tem uma função motora também, que é a mastigação. Então ele é responsável pela nossa mastigação. E isso vai explicar muito a neuralgia do trigêmeo. Voltemos a ela. Então é uma dor, a neuralgia do trigêmeo é uma dor que a gente chama de dor neuropática. O que é isso? A origem da dor está na lesão do nervo. E por que pode ocasionar, o que pode levar a essa lesão do nervo? Então, por exemplo, um quadro de um resfriado, o paciente teve, e secundariamente nossos anticorpos, nosso sistema de defesa acaba atacando o vírus e também atacando o nervo, formando ali uma cicatriz que vai desencadear essa dor. Tem alguns quadros anatômicos onde o nervo passa ao lado de uma artéria. E essa artéria, na hora que pulsa, ela desencadeia essa dor. E a maior parte das neuralgias do trigêmeo são idiopáticas. O que é isso? A gente não sabe a causa, o que levou a gerar essa dor. Então, o que a gente chama de idiopática. Como é a característica? É uma dor em choque, forte intensidade, que pode durar de alguns minutos até 1 hora. Tá? Poucos casos passam de 1 hora, mas a maioria 15 minutos. Uma dor muito forte na região do trigêmeo, então principalmente maxilar e mandibular. Tá? Desencadeada por quê? Mastigar. Como eu disse, o trigêmeo, uma das funções dele é a mastigação. A outra, o falar. Então a pessoa fala ou mastiga, também desencadeia a dor, uma dor excruciante. Tem pacientes que, por causa dessa dor, não conseguiam se alimentar, perderam peso. Tá? Tiveram que colocar sonda nasointeral para se alimentar até sair da crise. Porque, de novo, é uma dor excruciante, muito forte, que incapacita. Esses pacientes acabaram perdendo peso. Depois que saíram da crise, a gente consegue retirar a sonda, claro, e alimentar normalmente. De novo, são poucos pacientes que evoluem dessa maneira. A maioria, graças a Deus, responde muito bem ao tratamento clínico. Além do desencadear da fala, do alimentação, estímulos sensitivos. Então, por exemplo, um vento, a pessoa está num carro que bate vento, ou diante de um ar-condicionado, trabalha numa empresa que o ar-condicionado bate bem no rosto, o vento, acaba desencadeando essa dor. E a característica, como eu disse, é uma dor em choque, tá? Não de curta duração, 5, 10, 15 minutos, a maioria em torno de 15 minutos. Claro, alguns casos ultrapassando, outros casos menos o tempo de dor nessa região. Tratamento para ela. O tratamento principal é medicamentoso. De novo, muitos pacientes, como desencadeia com falar e comer, eles acabam se alimentando, falando menos, ficando mais isolado, aumentando o risco de depressão e inanição também, perdendo peso. E é a hora de a gente entrar com o medicamento. O principal medicamento disparado, tá, para o tratamento da neuralgia do trigêmeo é a carbamazepina, que ele foi criado inicialmente para tratar epilepsia, mas ajuda muito para as dores de origem neuropática. De novo, neuropática, que a lesão está no nervo, ok? É um dos melhores remédios.
problema da carbamazepina são alguns efeitos colaterais, principalmente sonolência. A maioria dos pacientes com neuralgia do trigêmeo são mais idosos. É raro nos jovens. E principalmente jovem, mulher, em torno dos 20 e 40 anos, uma das doenças que a gente tem que comentar é a esclerose múltipla. Tenho vídeos aqui no canal falando sobre esclerose múltipla, depois deem uma olhada. Ah, e falando nisso, se inscrevam no canal, me ajudem, tá? É uma moeda de troca para o YouTube, para eles verem que a gente está produzindo vídeos de conteúdo importante, legal aqui, tá? Para eu continuar fazendo esses relatos, esses vídeos. Me ajudem aí, se inscrevam, ativem o sininho para saberem que tem novos vídeos aí. Ah, lembrando que também toda terça tem um vídeo novo, tá? Entrem lá no canal. Voltando, então a carbamazepina, ela dá sono, tem alguns pacientes que ela deixa um pouquinho de incoordenação com dificuldade de deambular. E lembrando, a maior parte dos pacientes com neuralgia do trigêmeo são idosos, que tendem a ter mais efeitos colaterais, serem mais sensíveis para esses efeitos colaterais de sonolência. Então tem que tomar cuidado. Qual que é a dose? A gente pode chegar de doses, começando com doses menores e depois ir aumentando, conforme a tolerância do paciente. Não deu certo com a carbamazepina, um outro se chama oxcarba, que é muito parecido, tem um pouquinho menos de efeito colateral. Mas infelizmente a ox é um pouco mais cara do que a carbamazepina. A carbamazepina tem no SUS, a oxcarba não tem. A oxcarba estava em falta no mercado ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Tá? Agora eu acho que normalizou, mas assim é um pouquinho mais difícil de conseguir. Aí de novo, disparado, a melhor medicação é a carbamazepina. Depois delas, além da ox, eu posso usar a pregabalina com uma resposta um pouco menor, ou gabapentina, que são muito parecidos, que a gente chama de gabapentoides. Tá? Efeitos colaterais também, sonolência, pode dar um pouquinho de ganho de peso, inchaço. Tá? Então assim, vai depender muito de cada paciente como a gente vai lidar. Depois disso, aí fica mais difícil, não são tantos remédios que ajudam. Alguns casos já dá para usar lamotrigina, que é outro anticonvulsivante. Outra maneira de medicamento não via oral sistêmico é a toxina botulínica. Já ouviram falar do Botox, aquele que tira as rugas? Ele também ajuda para o controle das dores. A medicação é aplicada subcutânea, tá? No local da dor, né? da inervação do trigêmeo, e em alguns casos ajudam. O problema, toxina botulínica é caro. O SUS não oferece toxina botulínica para o tratamento da dor. Convênios também, com raras exceções, tá? As operadoras, eles também acabam não oferecendo. Então acaba limitando o uso da toxina botulínica. E quando o quadro está refratário, uma das soluções é a cirurgia. Temos algumas delas. Uma é com balão. Como eu disse lá no início do vídeo, alguns casos, ao lado do nervo trigêmeo, nós temos uma artéria. E essa artéria pulsando, ela acaba ocasionando a dor. Então o neurocirurgião vai com catéter ao lado, entre o nervo e a artéria, e coloca um balão para tentar afastar, como se fosse um stent, né, entre aspas. Ele coloca lá uma molinha e tenta afastar o nervo da artéria. Muitos casos ajudam. Eu tenho umas 3, 4 pacientes que evoluíram muito bem após a cirurgia. Tá? Alguns casos mais refratários têm que ir para outros tipos de procedimentos mais graves. Mas o principal tratamento é a carbamazepina. Tem até trabalhos mostrando que muitas vezes se o paciente não responde a carbamazepina, ele vai responder pouco também à cirurgia. Tá? Então assim, temos que tentar. Claro, tem seus efeitos colaterais. Alguns casos, o paciente entra como a gente chama de uma crise. Eles começam a ter dor uma atrás da outra que não sai da crise de dor da neuralgia do trigêmeo, que são casos angustiantes, porque o paciente não consegue nem abrir a boca, não consegue mastigar. Eu tive uma paciente que teve um quadro assim semelhante, que não conseguíamos tirar ela da dor. Tá? E essa que evoluiu para a sonda nasointeral. Um dos tratamentos, novamente, dica para médicos, para futuros médicos que estão acompanhando o canal. Chegou no pronto-socorro, façam fenitoína. Fenitoína, que é outro anticonvulsivante, faça fenitoína venoso, que ajuda a tirar da crise. Como se fosse um estado de mal epilético. É um dos melhores remédios. Tá? Melhor do que tramadol, do que dipirona e outros. Então, ele ajuda bastante. Para o paciente, desconfiou, começou a ter dor em choque,
na boca, na região da face, que piora com falar, com a boca, procure seu neurologista. Tomem cuidado. Eu tenho um amigo neurologista que o pai é dentista, que já foram vários pacientes com o pai dele sem os dentes, pensando que era algo dentário. E não, era neuralgia do trigêmeo. O pai reconheceu que é dentista, acabou encaminhando para o filho fazendo o tratamento adequado. Então tomem cuidado, pode ter quadros de iatrogenia, de tirar um dente saudável por causa da neuralgia do trigêmeo. Então assim, desconfiou, procurem seu médico, procurem seu neurologista, porque tem tratamento. O tratamento, apesar de alguns efeitos colaterais, na maioria dos casos é muito eficaz, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, se inscrevam, me ajudem, façam seus comentários aqui embaixo para a gente produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.